Então, um outro exemplo aqui, ó. Então, um sistema de bombeamento trabalha com uma bomba de 2 HP, tá aqui, né? A 3.500 RPM. Então, aqui é a curva da bomba, né? Então, 2 HP. 3.500 RPM é essa curva aqui, ó. E diâmetro de rotor de 138 milímetros. Ou 5, 7, 16 avos de polegada, né? Essa curva aqui, ó. Então, a vazão é de 100 litros por minuto. O reservatório de sucção é um tanque fechado com pressão absoluta igual a 80 kPa. Então, é vácuo, né? Tá? Então, se a pressão absoluta aqui está abaixo da pressão atmosférica, esse tanque aqui está em vácuo, né? Contendo água a 50 graus, então uma temperatura relativamente alta, né? Então, a gente está vendo aqui que tem as condições favoráveis para cavitar, né? Para a bomba cavitar. Apesar do reservatório estar afogado, ele está em vácuo e a água está relativamente quente, né? Então, o nível de água no tanque é 2 metros acima do centro do eixo da bomba, então HA aqui é 2 metros. E a tubulação de aspiração tem diâmetro de 40 milímetros. Tá? O tubo aqui, né? O coeficiente de perda de carga localizado do joelho é 1, né? Esse joelho aqui, ó. Deixa eu botar o laser aqui. Esse joelho aqui, né? Tem o K de 1. E a válvula globo aberta é 7. Então tem tudo está indicando que esse sistema aqui provavelmente vai cavitar, né? Porque tem uma válvula com uma perda de carga grande, tem o joelho, a pressão está baixa, a temperatura está alta, né? Certo? Então, considerando o fator de atrito para a tubulação de 0,025, então a gente não precisa entrar no diagrama de Moody aqui, né? Já foi dado. Comprimento total da tubulação de sucção é de 12 metros, então todos os tubos retos aqui, ó, toda a parte reta é 12 metros, então a pressão atmosférica 101, né, kPa. Quer saber a altura manométrica do sistema, a pressão relativa no tanque, o NPSH disponível para o sistema, sabendo que a velocidade específica de sucção dessa bomba é de 3,13. Tá? Então não foi dado aqui o NPSH requerido, ó, mas a gente tem a velocidade específica de sucção. Tá? Um fator de segurança de 0,6 metros. Beleza? Então vamos lá, vamos resolver esse problema. Ó. Bom, então a gente sabe a vazão e a gente sabe que o sistema opera na interseção entre rede de vazão da bomba e rede de vazão do sistema. Como a vazão aqui, ó, foi dada, 100 litros por minuto, então está aqui, ó, 100 litros por minuto, o head do sistema é de aproximadamente 35 metros, né? A curva da bomba é essa, ele falou aqui, ó. O diâmetro do rotor de 5, 7, 16 avos de polegada, então tá esse daqui, né? De 2 HP. Tá? Então a altura manométrica do sistema é de 35 metros. Tá? Então o sistema demanda 35 metros de energia, que é o que a bomba está fornecendo. Né? Certo? A pressão disponível, a pressão relativa dentro do tanque, né? Então a gente tem 80 absoluto, tem 21 kPa vácuo. Tá? Então está 21 kPa abaixo da pressão atmosférica. O NPSH disponível pelo sistema, né? PA menos PV sobre ρg, sobre o gama aqui embaixo, né? Mais H, aqui o mais, né? Olha aqui, está o mais porque o sistema está afogado. Menos perda de carga, menos o fator de segurança. Então, 80 a pressão absoluta, certo? 80 kPa, menos 12,35, aqui, ó. A pressão de saturação na temperatura de 50 graus é 12,35 kPa, certo? Então, 12,35 vezes 1000, né? Sobre o gama aqui embaixo. Mais 2, que é o 2 metros de desnível, menos a perda de carga, menos o fator de segurança. Tá? Então, 8,4 menos a perda de carga. Para determinar a perda de carga total, a gente tem que saber a velocidade de escoamento, né? Então, vazão sobre área.
Então aqui está a vazão, passamos de litro por minuto. Então 100 vezes 10 a menos 3, né? 100 litros para 100 metros cúbicos. E 60, a gente está passando de minuto para segundo. Então essa conta vermelha aqui, ó, a gente está passando de litro por minuto para metro cúbico por segundo, tá? Beleza? E a parte azul é a área, né? Π D2 sobre 4. Aí o 4 subiu ali, tá? Beleza? Diâmetro de 0,004, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Diâmetro de, tá? Então 1,3 metros por segundo a velocidade. Então a gente vai lá. Tem o F, né? 0,025, foi dado no enunciado aqui, ó. Tá? Então é FL sobre D, V ao quadrado sobre 2G. Tá? 0,025. L sobre D, né, o comprimento total ele deu, 12 metros aqui, ó, sobre o diâmetro. V ao quadrado sobre 2G, certo? 0,7 metros é a perda de carga distribuída nesse trecho reto e nesse trecho reto. E a perda de carga localizada, a gente tem uma válvula globo aberta e um joelho. Ele já deu os fatores de perda localizada, 7 e 1, né? 7 da válvula globo e 1 do joelho aqui, ou do cotovelo, como você preferir. Tá? V ao quadrado sobre 2G, 0,7 metros também, né? Então a soma das perdas de carga deu 1,4 metros, o NPSH disponível 7 metros. Tá? Então é isso que o sistema tem disponível de NPSH. Agora a gente precisa saber o NPSH requerido, né? Como a gente tem a velocidade específica de sucção, a gente tem a velocidade de rotação da bomba, ele diz aqui, ó, 3.500 RPM, tem a vazão, tem o G, a gente tira o NPSH requerido. Tá? Então, na verdade, apesar de todas essas condições desfavoráveis, como o requerido da bomba é muito baixo aqui, 0,82, não cavita. Tá? Então, eu até pensei que nesse exemplo aqui fosse para mostrar que a bomba cavita, mas não. Mesmo a temperatura estando alta e a pressão baixa, a gente está com uma relativa folga aqui, eventualmente porque o sistema está afogado, né? Tá? Porque o desnível aqui é positivo, né? Então, beleza. O NPSH ainda está com uma certa sobra diante do requerido, que é bem baixinho, 0,82 metros. Tá? Certo? Alguma dúvida aí? Tranquilo, né? Aplicação direta das fórmulas. E aí, a gente tem esse exemplo aqui, ó. O sistema dessa figura aqui, então tem uma bomba, o reservatório de sucção está 2,5 metros abaixo do nível da bomba, e o reservatório de descarga está 37,5 metros acima do nível do reservatório de sucção. Tá? Então, nessa configuração, aqui tem uma válvula, né? Na saída da bomba, na descarga. Então, nessa configuração tem vazão de 23,6 litros por segundo. A perda de carga da tubulação e acessório na sucção é 5 metros, então ele já está dando, né? Aqui a gente não precisa calcular, ele já está dando o HLT lá, né? A perda de carga. Na sucção e no recalque, ó, a perda de carga da tubulação e acessórios do recalque é 7,5, então a gente tem da sucção e do recalque, já dados, né? Tá? Então, com o auxílio da curva da bomba fornecida, ele está pedindo selecionar o diâmetro do rotor da bomba apropriado para o sistema, determinar o NPSH disponível, considerando a temperatura na água igual a 60 graus, e determinar o NPSH requerido. Então, quer saber se a bomba cavita, calcular a potência de acionamento da bomba nas condições de operação, né, considerando o rendimento especificado pelo fabricante, e comparar com a potência dada pelo fabricante. Tá? Então, a gente vai pegar a eficiência, né, dada pelo fabricante, o nosso processo, e calcular a potência aqui na tabela. E aí, para 60 graus, a massa específica da água é 984 kg por metro cúbico. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Uma curva da mesma bomba, operando a 3.500 RPM.
Então aqui é o modelo da bomba 2-1/2AB. Esse é o modelo da bomba, 3.500 RPM. A gente tem na ordenada o head em metro e na abscissa capacidade ou vazão, né, em metros por hora. Desculpa, metros cúbicos, né, por hora, tá? Ido em metro, né, essa curva marrom aqui, ó, onde a gente tem aqui essa escala correspondente ao NPSH requerido, e diversos 3 diâmetros aqui de imperidor, né? 105 está bem aqui embaixo. A bomba é bem pouco eficiente com esse diâmetro de imperidor aqui, né? As curvas vermelhas aqui são as isoeficiências, tá? E tem uma região aqui que a bomba é bem eficiente, com imperidor de 175, 178 metros aqui, tá? Desculpa, milímetros, né? Tá certo? Então, vamos ver, né? Vamos analisar essa... E aqui as potências, né? 25 HP, 20 HP, essa é a potência que o eixo da bomba requer. Tá? Bom, então, isso daqui, o que eu quero mostrar, eu peguei esse exemplo aqui do site desse fabricante aqui, ó, americano. Aqui está um link, né? Se vocês quiserem entrar lá, tem um calculador também de... um dimensionador de bomba. Mas o que eu estou mostrando aqui, uma coisa que até que eu falei lá atrás, mas talvez eu não tenha mostrado muito isso. Tem fabricante, a gente abriu o catálogo da Dancor e a gente viu que a Dancor, eles fazem tipo uma divisão lá do catálogo por aplicação, né? Então tem aplicação industrial, residencial, irrigação, aquecimento solar, pressurização de banheiro. Então você vai lá no que você está precisando e você vai na página do catálogo que você quer encontrar a bomba. Aqui, esse fabricante faz o seguinte: você tem a vazão e você tem o head, ele vai te dar a família de bomba que você precisa, que você tem que procurar no catálogo, porque é aquilo que a gente viu no catálogo da Dancor, né? São 100 e poucas páginas lá, então é difícil você ir olhando bomba por bomba. Então aqui a gente, nesse caso aqui, né, desse fabricante, a gente já vê a família da bomba que a gente precisa procurar, tá? E é assim que ele divide, né, que ele faz que ele facilita a seleção da bomba, tá? Que esse fabricante facilita a seleção da bomba. Então a gente pega aqui, ó, essa vazão, aí eu converti para galão por minuto, né? E o head, vamos ver aqui, ó, a altura manométrica do sistema. A gente tem que calcular, na verdade, né? Esses termos são zero, porque os dois reservatórios aqui estão abertos para a atmosfera. Tá? Então a gente tem a vazão, mas precisa calcular a altura manométrica do sistema. Então esses dois reservatórios estão para a atmosfera, então pressão igual, né? Ou você pode considerar pressão manométrica e os dois são zero, ou pressão absoluta e aí a diferença é zero. Tanto faz, tá? E a velocidade é aquilo que a gente estava discutindo, né? A velocidade com que esse nível varia aqui é aproximadamente igual a zero. Então é o termo também que vai embora, certo? Então esses dois termos aqui, deixa eu botar aqui, esses dois termos aqui a gente já eliminou, né? Da altura manométrica do sistema, para ver quanto que a bomba demanda, certo? Então o que a gente fica? Com desnível e a perda de carga. Então a perda de carga foi dada, lembra aqui? Ele foi dando 7,5 no recalque, 5 na sucção, então está aqui, 7,5 mais 5. E o 37,5 é justamente o desnível aqui, ó, tá? Certo? Então, a altura manométrica do sistema é de 50 metros. Então, a gente converte para pé aqui, né? 50 metros para pé, então deu aproximadamente aqui, né? 164 pés aqui, ó, tá? E a vazão de litro para galão americano, certo? Então, 23,6, 0,264 é a conversão. E aí ele está falando aqui em galão por minuto. A gente tem litro por segundo. Então multiplica por 60. Então 374 galão americano por minuto. Está mais ou menos aqui, né? Certo? Então a gente chega na família dessa 2.5 AC. Tá? Então a gente tem que procurar ir na tabela do fabricante que informe qual a seção que está essa família aqui de bomba, 2.5 AC. Tá?
E aí, aqui, ó, 2,5 AC, né? A curva da bomba 2,5 AC, diversos diâmetros aqui de impelidor, ó, tá? E a bomba operando a 3.550 RPM. Beleza? Aí fazendo a conversão de galão por minuto para metro cúbico por hora, então 85 metros cúbicos por hora. Onde é que a gente chega aqui, ó? A gente chegou num resultado, olha aqui onde é que está a interseção da bomba. Aqui está em metro, aqui em pé, né? Tá? Então aqui 164 pés e aqui 40 e poucos metros aqui, ó. O catálogo tem as duas unidades aqui, ó. Certo? Rede total em metro, rede total em pé. E aí lá dentro, a vazão tem metro cúbico por hora. Esquisito, né? Porque lá atrás era galão por... O americano tem essas coisas para dificultar a nossa vida, né? Tá? Aí lá dentro estava em metro cúbico por hora. Mas enfim, fazendo a conversão, a gente chega nesse ponto aqui, ó, que está entre dois impelidores, de 7 e de 6,5. Tá? Se vocês entrarem no site aqui do fabricante, esse fabricante especificamente, ele pode fornecer a curva do impelidor cortado. Aqui, ó. Essa daqui seria a curva do impelidor cortado para atender a demanda que a gente quer. Tá? Eu dei um zoom ali, ó. Beleza? Então, aqui a gente está entre 7 e 6,5. Tá? Então, tá mais ou menos... aqui está o 7, né? E aqui está o 6,5. Aqui, ó, 6,75 polegadas. Tá? 6 e 3 quartos, né? Aqui está 6 polegadas e meia, 7 polegadas, aqui 6 polegadas e 3 quartos. Então tá aqui, ó, essa curva preta aqui, ó. Certo? Então o fabricante ele fornece essa curva também, se você quiser. Então tá aqui, ó. Alguns valores a gente observa pelo gráfico, mas ele também fornece uma tabelinha aqui, ó. Ele também faz aqui, ó, eficiência de aproximadamente 81%. Cadê a eficiência aqui? Assim, aqui, né? As isoeficiências aqui, ó. Tá? Então, aproximadamente 81% aqui, ó. Essa curva aqui, ó, tá fazendo a volta, né? Certo? E a potência absorvida, 20 HP, que é essa daqui, ó. Essas curvas aqui, tá? Então, tá aproximadamente ali no 20 HP. Mas ele também fornece, se você quiser, ó, ele dá uma tabela aqui, ó. Ele, em função dos valores que você jogou lá na ferramenta de seleção dele, ele te dá o valor exato. Olha aqui, ó, 19,4 BHP, né? É a nossa potência absoluta, é o brake horsepower que eles chamam, e a eficiência de 81,2%. Tá? Então é aproximadamente o que a gente obteve olhando ali no catálogo, né? E o impelidor, ó, 6 e 3 quartos, olha lá. Tá? Velocidade de rotação. Aqui ele deu o NPSH requerido, 13,6. Imagino que seja pé ali, né? Tá? Beleza? E aí a gente tem, ó, o NPSH disponível, a gente calcula, né? 101 menos 19.941, que é água a 60 graus, né? Menos o desnível, 2,5, menos a perda de carga, que foi dado, 5 metros, menos o fator de segurança, 0,6. Então, NPSH disponível de 0,3. Aqui está muito baixinho, né? Tá? O disponível é 0,3. A gente pode entrar aqui na curva, né? Ou então olhar aquilo que a gente estava vendo lá, ó, 13,6. Tá? Aqui em pé, né? Que é o que está aqui, ó. Está em pé. Certo? Então, 4,14 metros. Então, a bomba requer 4,14, mas o disponível é só 0,3. Então, ela não pode operar nesse sistema, senão ela vai cavitar. E aí a pergunta que vem é a seguinte: qual a altura máxima, então, que a bomba pode ser instalada? E aí, de novo, aquela expressão que a gente tinha chegado, né? Então, com os dados desse problema, tem um valor negativo, ó. Na verdade,
Quando dá o valor negativo, significa que ela tem que estar afogada. Ela não só não pode trabalhar abaixo do nível da bomba, como ela tem que estar 1,3 metros acima do reservatório de sucção. Tá? Beleza? Por mais que ela esteja até no nível aqui, ela vai, por mais que esse nível aqui esteja alinhado com a bomba, ela vai cavitar, por causa da temperatura e das perdas de carga aqui no sistema. Tá? Certo? Então, como é que a gente chega na potência absorvida no eixo? Né? Outra pergunta aqui, ó. Potência de acionamento da bomba nas condições de operação, considerando o resultado, o rendimento especificado pelo fabricante. Então, o rendimento de 0,812, né? Que foi dado aqui, ó. Aqui, ó. Certo? Então, aquela formulazinha que a gente já obteve lá atrás, né? Gama head vezes a vazão. Então, gama, né? Tomando cuidado que a massa específica é 984, vezes o G, vezes o head, né? Vezes a vazão. Tá? Sobre a eficiência. Então, 14.023 watts, que dá aproximadamente 18,8 HP. E o que deu ali aí comparando, né, com a potência dada pelo fabricante, deu aproximadamente igual, né? 18,8 para 19,4, tá? Certo? Opa, passou de direto aqui. Bom, então acabamos a parte de cavitação. Aqui fica como referência para essa aula, né? Que eu usei para preparar a aula. Alguma dúvida aí, alguma pergunta, alguma coisa que passou muito rápido? Queira voltar e discutir aí? Tudo certo? Bom, beleza. Então, deixa eu ver o que a gente tem aqui. Seleção e especificação de bomba. Vamos lá. Então, aqui é o capítulo 14 desse livro aqui do Defalco, de bombas industriais, essa parte. Então, o que a gente vai ver aqui, na verdade, é o seguinte: a matéria da V1 acabou, né? Em cavitação, a matéria da V1 acabou, agora a gente já vai entrar em questões da matéria da V2, que é essa parte de seleção e especificação de bomba, e aí compressor e turbina, tá? Então, vocês podem pegar aí o que já foi dado até hoje, de cavitação e tudo mais, e já refazer os exemplos, tirar dúvida comigo aí, tá bom? Então, o objetivo aqui, né, o objetivo dessa parte, ou desse tópico aí do curso, é a questão de especificar, selecionar e escolher a bomba para processo industrial. Então, tipo, modelo e material de construção. Então, para isso, né, as características, o que a gente precisa? Né? A característica da tubulação, né, o diâmetro, acessório de sucção e descarga, altura estática de sucção e descarga, as características do processo, né, as vazões e possíveis mudanças no processo, pressão do reservatório, sucção e descarga, e as características do fluido bombeado. Então, aqui o que mais vai influenciar no processo é a viscosidade. Tá? Então, se o fluido for muito viscoso ou pouco viscoso, então sólidos em suspensão, inflamabilidade, toxicidade, corrosividade, né? Então, isso tudo vai influenciar no tipo de bomba, no modelo e no material de construção. Tá? A gente vai fazer um limite, né, uma análise do limite operacional, então a ordem de grandeza, então sempre tenham cuidado com esses limites operacionais, eu sempre enfatizo isso, porque na verdade a indústria sempre busca uma maneira de adequar se existe uma bomba que está fora do limite operacional, mas ela é mais conveniente para ser instalada numa certa aplicação, ela será aplicada mesmo estando fora da ordem de grandeza do limite operacional dela. Então tem que tomar muito cuidado. Isso daqui, eu sempre falo dessas ordens de grandeza, de vazão e head, né? De alguns tipos de bomba, mas tem que sempre tomar muito cuidado com isso, porque é muito mais para ilustrar, né? Para vocês verem que uma limitação de viscosidade, por exemplo, para bomba centrífuga,
mas isso não impede que ela seja usada em aplicações de alta viscosidade, tá? Existe até aplicação prática disso. Tá? Então vamos começar a dar uma olhada nas turbobombas, né, que é a parte principal do curso, talvez, né? Então elas ocupam a maior parcela do mercado, né? Então as vantagens ou porquê disso, né? Ela pode operar sem a necessidade de variador de velocidade, porque o motor elétrico, eles normalmente operam RPM, que faltou um RPM, né? E a própria característica, né, do impelidor da bomba, vocês lembram lá a própria característica do impelidor? A gente acopla um eixo aqui e esse eixo pode girar sem problema nenhum a 3.550 RPM. Tá? O impelidor pode girar a 3.550 RPM e normalmente todo o processo de ganho de energia que o fluido passa ao passar pelo impelidor, ele é dimensionado para funcionar na velocidade de rotação dos motores elétricos. A gente vai ver que as bombas de deslocamento positivo não, né? Principalmente porque elas têm uma característica alternativa de sobe e desce, eventualmente, né? Tem muitas partes móveis, então ela tem aqui uma bomba de pistão, ela fica subindo e descendo, né? Tem muitas partes móveis, normalmente tem um sistema biela-manivela, né? E aí isso limita muito a velocidade de rotação das bombas de deslocamento positivo. Então tem que ter caixa de engrenagem, uma caixa de redução, ou variador de velocidade, né? Esses variadores de frequência que não são muito baratos, quando a gente quer ligar um motor elétrico num compressor. Ou então uma redução de polia, né? Você tem uma polia grande, uma polia pequena, né? Tá? Uma redução por polia. Certo? Aí a gente consegue usar um motor elétrico num compressor, por exemplo. Então, uma outra vantagem, né? Uma grande flexibilidade de variação de vazão, que é o que a gente viu, né? Lembra? Se a gente tem uma curva da bomba com essa característica aqui, né? A gente tem aqui o head, a gente tem aqui a vazão. Então, se a curva do sistema está aqui, por exemplo, aqui está a curva da bomba e aqui a curva do sistema. Se eu fecho uma válvula, eu consigo passar a vazão daqui para cá. Tá? Então, na verdade, isso é uma vantagem dependendo da aplicação. Né? Se eu quiser variar a perda de carga e manter a vazão constante, isso é uma desvantagem. Por exemplo, eu tenho um processo que eu preciso isolar por um determinado instante ou adicionar algum elemento na linha. Se isso provocar uma variação de perda de carga e eu quiser manter a vazão inalterada, uma bomba centrífuga não vai ser boa para isso. Mas se o meu objetivo for variar a vazão, uma bomba diminuir, né, em particular aqui, como eu estou analisando, existem maneiras fáceis de fazer isso fechando uma válvula, por exemplo. A gente viu isso lá em variação da curva do sistema e da bomba, né? Fechamento de válvula, recirculação, variação da rotação, o diâmetro do impelidor, né? Então existem maneiras de fazer isso, certo? De forma muito fácil com as bombas, tá? Tem menos manutenção, né? Então as bombas centrífugas, elas são basicamente um eixo ligado no impelidor. A bomba de deslocamento positivo, né, as bombas rotativas, as bombas alternativas, aquilo que eu estava falando, tem válvula, né, ela tem um sistema de válvula que abre e fecha à medida que a bomba sobe e desce, né, tem o sistema biela-manivela, então a bomba, as turbobombas, normalmente elas têm menos elementos para fazer manutenção. Então tem uma ampla faixa de vazão, né, centrífuga, mista e axial. A gente pode, inclusive, mudar o tipo do impelidor e aí a faixa de vazão das bombas tem uma amplitude muito grande. As bombas de deslocamento positivo não têm essa amplitude, né? Normalmente as bombas de deslocamento positivo têm uma vazão baixa. E preços não muito altos, né? Então não são equipamentos baratos, né? Se você for numa casa de ferragem, você vai ver que não é tão barato assim, mas também não é proibitivo, né? Não é uma coisa proibitiva, tanto é que é relativamente comum você ver uma bomba, uma turbobomba, operando numa cisterna, operando num poço artesiano, né? Tá? Então é acessível, né?
Então, os limites operacionais, né? Aqui, de novo, né? Tomar muito cuidado com isso. São números que eu extraí de livros de graduação, livros didáticos, né? Então, na hora de aplicar isso na vida profissional de vocês, vocês têm que tomar cuidado, tem que sempre consultar fabricante, ver o que tem de mais recente, né? Tá, mas a ordem de grandeza, por isso até que está preto aqui, né? Do limite operacional desses dispositivos, para uma bomba horizontal, né? Aí bomba horizontal é em relação ao eixo da bomba, né? Então isso daqui seria uma bomba horizontal. Uma bomba vertical, uma bomba submersa, né? Ela tem um eixo vertical dela, o eixo na vertical, né? Tá, então, para uma bomba horizontal e sucção axial de um estágio, vazões aí da ordem de 1.000 metros cúbicos por hora e altura manométrica total da ordem de 220 metros. Uma bomba horizontal com carcaça partida axialmente, né, que é essa daqui. Então, carcaça partida axialmente, a gente tem, por exemplo, a entrada pela direita aqui, e se for por cima vai pela esquerda, né? Tá? E aí a carcaça está partida aqui, ó, dessa forma aqui. A gente está vendo um corte aqui da carcaça, né? Então, vazões maiores, ela tem entrada por um lado e pelo outro do impelidor, né? Na ordem de 1.500 metros cúbicos por hora, e altura manométrica total da ordem de 150 metros. Uma bomba horizontal de múltiplos estágios, que é essa daqui, ó, vários estágios, vazões não tão grandes, 600 metros cúbicos por hora, mas altura manométrica total da ordem de 1.200 metros. Né? Lembra que a cada estágio ela vai ganhando um head, né? Aqui ela aumenta head 1, aumenta head 2, aumenta head 3, certo? Ela vai aumentando o head à medida que ela vai passando de um estágio para outro. E uma bomba vertical de múltiplos estágios, aí aqui eu até posso fazer uma crítica, né? Ele está dando vazões muito altas aqui, uma bomba vertical de múltiplos estágios e altura manométrica da ordem de 400 metros. Eu já trabalhei com bombas verticais de múltiplos estágios que bombeiam um fluido a 3 quilômetros de altura, que é o caso de as bombas centrífugas submersas que operam em reservatórios offshore, né? Então isso daqui talvez esteja até meio defasado. Eu deixei isso aqui assim mesmo, porque isso eu tirei de um livro, né? E aí a referência é essa, eu deixei essa, mas é isso que eu falo, né? Tomem cuidado, e até por isso que eu botei em negrito aqui, ó, com essas ordens de grandeza de livro-texto, né? Nem sempre eles são muito reais, né? A indústria ela se desenvolve muito rapidamente, e normalmente esses livros-textos de bombas, eles são relativamente antigos, né? Tem livro aí da década de 70, de 60, que ainda é usado como referência em vários cursos de graduação. Tá? Então, essa questão, cuidado com essas ordens de grandeza. Tá? O principal aqui é entender, né, que as bombas de múltiplos estágios, né, eles promovem maiores heads, tanto na vertical quanto na horizontal, porque a cada estágio que ela passa, ela aumenta de um certo head. As bombas aqui essas bombas com rotor de duplação, né? Elas promovem uma vazão maior, e as bombas axiais elas têm uma vazão maior do que o head. A relação, né, a vazão de uma bomba axial, ela é relativamente alta, a vazão é relativamente baixa. Centrífuga, né? Ela tem um head maior com relação à vazão, tá? E aí aquilo que a gente viu, né, a velocidade específica, ele justamente é o parâmetro que nos ajuda a escolher isso, né? Se a gente tem a velocidade de rotação, a vazão e o head, a velocidade específica nos ajuda a escolher entre uma bomba axial ou uma bomba centrífuga pura, né, de fluxo radial, tá? Certo? Ou fluxo misto, né, em função do agrupamento desses parâmetros, tá? Então, se a gente tiver velocidades específicas aqui menores que 500, então se a gente começar a andar muito para cá, ó, significa que a gente começa a ter, à medida que a gente anda para cá,
Significa que a gente precisa de altas vazões, mais baixos heads, tá? Alta vazão, mais baixo head. São as bombas axiais, né? É basicamente o que um ventilador faz, tá? É uma vazão muito alta, mas não precisa de pressão. A gente só quer que o vento assopre ali, mas ele não tem que vencer perda de carga quase nenhuma, só ele se deslocar pelo ambiente. À medida que a gente precisa vencer perda de carga, vencer o desnível, a gente começa a caminhar para as bombas radiais, né? Aí a gente tem heads altos e vazões relativamente baixas. À medida que essa razão do head vai aumentando e a vazão diminuindo eventualmente, a gente começa a extrapolar aqui essa curva, tá? Então, para velocidades específicas menores que 500, a gente tem que começar a entrar nas bombas volumétricas alternativas, né? As bombas de deslocamento positivo, que é o princípio de funcionamento de um compressor, por exemplo. É um pistão que sobe e desce. A gente viu lá na parte introdutória do curso, né? Tem as rotativas, alternativas, né? Que essas bombas vão fornecer baixa vazão e alta carga, tá? Então são velocidades específicas que extrapolam aqui a faixa das bombas, das turbobombas, né? Ou das bombas que respeitam a equação de Euler, das turbobombas, tá? E aí, né, de novo, né, uma faixa que vocês têm que tomar cuidado, para viscosidades maiores que 300 vezes a viscosidade da água, isso aqui a gente já falou anteriormente, né, algumas aulas aí para trás, é recomendável o uso de bombas volumétricas, né? Então, de novo, né, toma cuidado com esse limite, ele pode ou não ser exatamente esse daqui. E o que a gente vê dessa figura aqui, né, que à medida que a gente tem uma turbobomba, a gente já falou dela, já viu anteriormente, que a viscosidade aumenta, né? Então é a linha pontilhada ali, de viscosidades maiores, e a linha cheia seria uma viscosidade adequada para a bomba, né? Então a potência demandada vai aumentando, o head cai, então é tudo que a gente não quer, né? Aumenta a potência e diminui o head. Então é que nem você comprar um carro, fazer alguma mudança no motor, que a potência necessária para o acionamento, né, o consumo dele aumenta e a eficiência dele cai, né? A velocidade cai, a aceleração cai, tá certo? Então o consumo aumenta e a velocidade cai, é tudo que você não quer, né? Então quando você coloca uma viscosidade maior no fluido, para a bomba bombear o fluido, ela consome mais eletricidade e fornece menos energia para o fluido, tá? E aí, obviamente, a eficiência cai, né? Então esse limite aqui, eu tirei de um livro didático, de 300 vezes a viscosidade da água. Então só toma cuidado com isso, né? Tá? As turbobombas são muito sensíveis a ar e gases na linha, então, de forma geral, as bombas centrífugas não aguentam muito ar, porque esse ar ele fica aprisionado no olho do impelidor. Então a gente tem aqui o impelidor, né? À medida que ele gira, a gente quer que o impelidor expulse o fluido para a periferia. Como aqui é uma região de baixa pressão, quando a gente começa a ter ar na linha, o gás, o ar fica aprisionado aqui, ó, ele não consegue ser empurrado, o fluido não consegue empurrar ele para a periferia. Isso é o que acontece na prática. E aí a bomba perde eficiência. Quando a gente tem uma bomba de fluxo axial, que é essa daqui, ó, a probabilidade dele ficar aprisionado é menor, porque o fluido tem mais capacidade de transportar, né, essas bolhas numa bomba de fluxo axial. Aqui o ar fica eventualmente preso, né, as bolhas de ar ficam eventualmente presas aqui, o fluido não consegue carregá-las. Tá? Então por isso que para as bombas axiais, normalmente elas aguentam um pouco mais de ar ou gases na linha. Uma bomba radial, uma bomba centrífuga pura, né, ela suporta menos ar na linha. As turbobombas precisam de escorva, né? Você tem que retirar o ar, porque ela não consegue criar o efeito de depressão na entrada do impelidor, no olho do impelidor, se ela tiver só com ar. Ela precisa de ter líquido. A energia a depressão que ela causa aqui com ar não é suficiente para aspirar o fluido, o líquido, né, no caso. Então as turbobombas precisam de escorva, né? A gente tem que retirar o ar. E aí aquilo que eu estava comentando, né? Se a vazão não possa variar, se eu tiver uma aplicação que eu tenho que ter
a curva aqui, head vazão. Ó, essa daqui é a curva do sistema, né? Digamos que eu queira que o meu processo não possa mudar de vazão aqui, independente da mudança da curva do sistema. Eu tenho que ter uma bomba que a curva dela seja assim, né? Certo? Independente do head, a vazão está aqui, ó. Entenderam? Aumentei o head, a vazão continua ali. Diminui o head, a vazão continua aqui, tá? Ao passo que uma bomba centrífuga, o que ela faz é variar demais a curva head vazão, tá? Então, se o processo não pode mudar, deixa eu pintar de azul ali. Azul seria uma curva típica de uma bomba de deslocamento positivo. Porque, independente do head, a vazão fica paradinha. Essa é uma característica da bomba de deslocamento positivo. A vazão que ela fornece é simplesmente o volume que o pistão ocupa, né? Então, a gente tem aqui uma válvula de admissão, uma de escape, né? Então, tem um pistão aqui dentro que fica subindo e descendo. Qual a vazão que a bomba de deslocamento positivo fornece? O curso do pistão vezes a área, né? O π de 2 sobre 4. Não importa qual é o head que ele encontre ali, a jusante, né? Tá? Não importa o head que tenha depois da bomba. A vazão é essa. Ao passo que na bomba de deslocamento positivo, a relação entre vazão e head é dado pela equação de Euler, né? A variação da quantidade de movimento angular do fluido, toda aquela questão do triângulo de velocidade na saída, né? Tá? E aqui não, aqui é uma coisa muito mais simples. Uma bomba de deslocamento positivo é só você pegar a área do pistão, o curso, você tem o volume que ele desloca, a rotação, né, a velocidade de rotação, quantas vezes ele faz isso por minuto, e você tem o volume, independente do head que ele encontra para frente. Tá? Então é isso que eu estou falando aqui. Ó. Se a vazão não puder variar, né? Caso a vazão não puder variar com a perda de carga, deve-se optar pelas volumétricas, por causa disso aqui, tá? Beleza? E aí, para sólido na linha, né, acima de 3% em volume, a gente usa bomba com revestimento interno ou liga especial, tá? Porque também a bomba, se for uma turbobomba, né, como ela gira muito rápido, se começar a ter areia, sólido, qualquer coisa, existe um desgaste elevado da bomba, tá bom? Bom, acho que já tá bom, são 9h50 também, para não ficar muito cortado a aula. Eu vou parar aqui nessa parte de bombas volumétricas rotativas. Alguém tem alguma dúvida aí? Quer fazer alguma pergunta? Aproveitar aí que a gente vai acabar um pouquinho mais cedo. Alguma coisa que tenha passado rápido aí? Tá certo? Então, beleza, galera. Amanhã estamos de volta aí. Um abraço aí, tudo de bom para vocês.